Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui para contar para você a minha história. Como foi que eu decidi largar tudo o que eu fazia para fazer o que eu amo hoje? Você conhece alguém assim? Então já compartilha esse vídeo, alguém que está pensando, processo de decisão, às vezes ele é demorado, mas ele chega, sabia? Então compartilha esse vídeo lá e já deixa aqui seu joinha, tá? Olha só, vou te contar o contexto que eu vivia para que você entenda a situação de estar na minha pele naquele momento. Eu trabalhava numa multinacional, uma das maiores do mundo, não estou exagerando. Não vou falar o nome, claro, para preservar, mas uma das maiores do mundo. E assim, era uma empresa fantástica de trabalhar. Estou falando sério. Eu tinha ali pessoas fantásticas que eu conheci, pessoas inteligentíssimas, dentre elas amigos. Os chefes eram gente boa. Olha, gente, isso é raridade, viu? É raridade. Muita gente tem problema com supervisores, com chefes, com gestores. E eu não, me dava super bem. Ou seja, você bateu a cabeça, né, Carol? Porque você tinha tudo lá e o que você foi sair? Pois é, também me pergunto isso às vezes, mas você já vai me entender. Usa a empatia aí pra você se colocar no meu lugar, tá bom? Olha só, eu sou mãe de 2 filhos. É claro que isso pesou muito na minha decisão. Porque meus filhos, hoje, eles têm 9 e 7 anos. Na época, tinha 5 e 7. Então, assim, crianças. E eu ficava me cobrando como mãe, ficava pensando assim, nossa, meus filhos estão crescendo. Já passaram-se 5 anos e eu continuo trabalhando que nem uma louca. Né? Que nem uma louca eu digo assim, cumprindo horário, das 8 às 18, almoça fora, só vê as crianças de tarde, de noitinha. E aí ainda tem toda aquela rotina, que se você é mãe, você sabe como é, tem que daí chegar, janta, banho, praticamente já tá na hora de dormir, no outro dia acordar cedo, enfim. Malemar conseguia fazer assim uma academia, sabe? Malemar. Então tá, eu tinha lá tudo para dar certo, tava crescendo, a empresa só crescia. Eu já tinha passado por diversos setores lá dentro, todos eu gostava. Por último, eu estava aprendendo muito, porque eu estava trabalhando com projetos, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Enfim, eu não tinha motivo nenhum realmente para sair de lá. E o meu lado mãe me puxava. Então, entenda o meu conflito aqui. O meu lado mãe querendo que eu fosse mãe, que eu ficasse mais em casa um pouco, que eu estivesse mais presente. O meu lado profissional querendo crescer, querendo morar fora, querendo fazer outras coisas. Beleza. Aí, o que aconteceu? Nesse meu processo de busca por desenvolvimento pessoal, eu comecei a me questionar se realmente era aquilo que eu queria para a minha vida toda, porque eu poderia tranquilamente me aposentar ali sem maiores dores de cabeça, sem me preocupar com o dia de amanhã, sabe como? Salário todo mês, caindo ali, tranquilo, entendeu? Então, para que eu ia me preocupar com outras coisas? Aí eu resolvi fazer 2 perguntas para mim mesma. Tive uma conversa séria, assim, eu com eu mesma, sabe? E eu escrevi essas 2 perguntas no papel. A primeira pergunta foi: se eu continuar aqui e não arriscar a fazer o que eu quero, será que em outro momento eu farei? Nessa época, claro, lá dentro dessa mesma empresa, eu trabalhava desenvolvendo as pessoas, eu trabalhava já com desenvolvimento pessoal. E eu sempre achei isso fantástico, porque você vê o resultado que isso dá, você vê as pessoas crescendo, se desenvolvendo, isso não tem preço que pague, você vendo as pessoas satisfeitas, realizadas. Eu já fazia isso lá, eu queria fazer só isso, certo? Se eu fizesse isso dentro da minha própria empresa, vamos dizer, eu teria mais riscos, claro, talvez até mais trabalho no começo, mas eu poderia ter liberdade de horário, eu poderia fazer a minha própria agenda, sem ficar dependendo de uma escala de 8 às 18. Então isso pesava muito para mim. Então fiz essa primeira pergunta, se eu não fizer essa mudança agora, mais para frente eu vou fazer? Aí eu pensei e falei, provavelmente não, porque se hoje, com 30 e poucos anos, eu penso nos riscos, com mais idade, provavelmente vou pensar em mais riscos. Minhas crianças vão estar maiores, talvez eu não tenha tanta motivação para voltar mais. Então a primeira resposta foi não. Fui para a segunda pergunta. Se eu não fizer isso, se eu não arriscar,
eu vou me perdoar? A hora que eu fiz essa pergunta, eu falei assim, não vou, eu preciso arriscar, eu preciso fazer dar certo esse negócio, porque não era mais uma questão de conforto, de estar insatisfeito, porque isso eu não estava, eu estava totalmente satisfeita no meu trabalho anterior, totalmente satisfeita. Eu não saí de lá porque eu tinha um incômodo, porque eu estava insatisfeita com algo ou com alguém, eu tinha todos os motivos para ficar, só que isso que estava mexendo por dentro era algo maior, era muito mais relacionado a uma missão. Entende o que eu estou falando? Pois bem, depois dessas duas perguntas, eu tive que daí tomar uma decisão, né? E daí eu pensei, tá bom, vou sair. E agora? Como que eu vou fazer isso? Sendo que já estou aqui há 13 anos, as pessoas contam comigo aqui dentro, eu tenho os meus projetos para entregar. E aí, como que eu faço agora? Aí, eu já estava decidida. Então, o problema agora não é mais a decisão. Meu foco automaticamente foi para a solução. E daí que eu fiz? Bom, primeiro eu preciso ser transparente, preciso ser verdadeira e eu preciso ajudar a solucionar o que eu preciso resolver aqui dentro antes e eu vou ficar para isso o tempo que for preciso. Depois que eu concluir, eu saio. Se eu esperei até agora, por que não vou esperar mais um pouco? Pois bem, fiz isso, planejei bem certinho, conversei com o meu gestor, na época ele ficou assim, super me apoiando, porque ele falou assim, olha, eu te admiro, você é muito corajosa, mas admiro você ter essa coragem, você fazer isso, porque, de fato, você não tem por que sair daqui. Eu quero você aqui dentro. Claro que na hora dá aquela sensação assim, não é um medo, é uma sensação assim, puxa vida, é uma história que eu vou começar de novo, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque já estava decidido. A partir dali eu fiz o que eu tinha combinado, cumpri o que eu tinha que cumprir e beleza. No último dia, me despedi das pessoas, achei que eu fosse sentir algo ruim dentro, ou uma sensação de perda, não. Eu senti assim, sabe assim, quando você toma a decisão certa e você fala assim, tô tomando a decisão certa? Era essa a sensação do tipo assim, agora eu estou no caminho. Essa era a sensação. Aí tomei meu rumo, claro que outros desafios vieram, mas na verdade isso eu não me preocupo com isso. Eu estava preocupada em não fazer. Agora que eu estou realizando e agora vendo o quanto que eu impacto as pessoas, eu não tenho nem ideia, mas eu recebo tanta mensagem que fala assim, Carol, eu me curei de depressão. Gente, eu nunca tive intenção de curar uma depressão de alguém, não sou médica. E as pessoas, às vezes vendo um vídeo, escutando uma palavra, que palavra tem muito poder. Se a pessoa quer, ela se transforma. E quando eu comecei a ver isso tudo acontecendo, aí eu tive a confirmação de falar assim, não, eu tô no caminho, eu vou continuar e que bom que eu tomei essa decisão. Então, que sirva assim de inspiração para você dar um passo, se você acha necessário, faça algo com muita cautela, eu fiz com cautela, fiz do jeito que eu considerava certo, envolvi as pessoas que eu achei que deveria envolver. Uma decisão dessa a gente não toma porque a gente está de saco cheio, porque a gente está, enfim, querendo mudar de ares, não, tem que ser algo pensado, tem que ter um motivo forte. Se você tem um motivo forte, vá em frente. Se você não tem, busque um. Essa é a mensagem. Então compartilha, curte esse vídeo, até o próximo.